Bom, depois da mídia ter apresentado supostas boas notícias do avanço nas negociações e da Rússia ter prometido acalmar os ânimos e diminuir os ataques, parece que o contrário aconteceu. E o Pentágono, horas antes, já estava avisando, olha, a Rússia ela vai quebrar o acordo. Ela está se programando para atacar novamente. E a pergunta é a seguinte, será que realmente existe um interesse real dessa guerra acabar? Será que não estamos lidando com uma forçação de barra entre informação e desinformação para continuar desestabilizando a economia mundial? Quem me acompanha aqui, acho que já sabe da resposta. Fala, meus amigos. Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Se você perdeu o vídeo que eu postei hoje meio-dia, falando sobre Will Smith, Chris Rock, o Oscar e a Pfizer, procura aí no canal para você assistir, tá bom? Eu publiquei esse vídeo hoje, a pedido de alguns, onde nós abordamos a suposta teoria da conspiração de que a Pfizer, sendo patrocinadora, uma das patrocinadoras do Oscar, poderia estar por trás daquela situação, daquela cena do tapa na cara de Will Smith e Chris Rock. Justamente no período que a esposa de Will Smith está sofrendo de alopécia, que é uma doença autoimune, a Pfizer, coincidentemente, pode ser apenas uma coincidência, enfim, a gente faz uma análise lá, está na fase 3 de um estudo para fabricação de um medicamento, de um novo medicamento que combate doenças autoimunes, inclusive a alopécia. E no vídeo que eu publiquei hoje ao meio-dia, nós falamos sobre a possibilidade dessa teoria da conspiração ser verdade. Porque, olha, nós temos 3 fatos comprovados aí que fazem as pessoas pensarem isso. O primeiro fato é que a Pfizer é patrocinadora do Oscar. O segundo fato é que ela, de fato, está produzindo um medicamento contra a alopécia. E o terceiro fato é que a esposa de Will Smith sofre da doença. Enfim, depois você procura esse vídeo para assistir aí no canal. Mas eu quero falar com vocês agora sobre esse teatro que eu estou enxergando aí, que poucas pessoas estão vendo e algumas conseguem ver sinais, mas se recusam a acreditar. Não é de interesse que esse rumor de guerra que estamos vendo agora, que essa tensão geopolítica, se vai ter terceira guerra, se não vai ter terceira guerra, acabe. Não é de interesse aí daqueles que controlam o mundo que isso acabe. A verdade é que eles não querem chegar nos finalmente, no caso, o terceiro grande conflito, mas eles querem estender essa situação o máximo possível para que a fase 2 do Great Reset, do Grande Reset, continue aí fazendo o seu papel, que é ajudar a deteriorar a economia mundial. E se você é novo por aqui, eu aconselho que você assista aí depois uma palestra que eu publiquei falando sobre a segunda fase do Grande Reset, que no caso é a guerra. E ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre a preparação da terceira fase, que no caso seria a fome. Mas vamos falar hoje sobre esses acontecimentos de hoje e sobre a Rússia ter dito que não ia mais atacar e continuou atacando. Mas antes de continuar, deixa eu convidar você aqui para fazer parte da família, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, comentário aí para ajudar no engajamento, manda o link desse vídeo para os grupos de WhatsApp que você participa, tá bom? Me segue lá na página de Facebook também, porque se você não assistiu os vídeos por aqui, você pode assistir por lá. Os mesmos vídeos que eu publico aqui, eu publico lá, então se você não receber notificação do YouTube, você pode assistir os vídeos pela página, @odocumentarista. Então, meus amigos, a Rússia parece que havia entrado numa espécie de acordo com a Ucrânia, prometendo diminuir os ataques ou não atacar determinadas áreas. Mas olha só o que aconteceu. Rússia bombardeia áreas onde prometeu reduzir. Ou seja, a primeira fala
foi que a Rússia não iria mais bombardear. Depois veio a segunda fala dizendo que a Rússia iria reduzir. Veja que interessante um trecho dessa matéria que foi publicada pela AFP. Forças russas bombardearam áreas ao redor de Kiev e outras cidades poucas horas depois de prometerem reduzir as operações militares nesses locais para ajudar nas negociações, disseram autoridades ucranianas na quarta-feira. O bombardeio e a intensificação dos ataques russos em outras partes do país moderou o otimismo sobre qualquer progresso nas negociações destinadas a acabar com a guerra punitiva. Veja que interessante, meus amigos. A principal narrativa que nós temos, ela é apresentada pelo Ocidente. Isso não quer dizer que a mídia russa merece alguma espécie de crédito, até porque a mesma é estatal e vai falar exatamente o que o governo russo deseja fazer. No entanto, a mídia ocidental, que se apega tanto à questão da democracia e da liberdade de expressão, acaba pecando em algumas informações, acaba pecando em como passa essas informações. O acordo não foi para frente por algum motivo, ou o acordo foi quebrado por algum motivo. Os russos não são santos, Vladimir Putin é o demônio em pessoa. Mas será que parte do acordo pode não ter sido quebrado também pelo lado da Ucrânia? Vamos continuar lendo. O anúncio dos militares russos na terça-feira que diminuiria a escalada perto da capital e de Chernihiv para aumentar a confiança mútua foi recebido com profunda suspeita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e do Ocidente. Claro, o Volodymyr Zelensky nada mais é do que a mocinha em perigo, é aquele que não comete erros, é o anjinho, né, que caiu do céu. Nós estamos falando da mocinha indefesa, da princesa dos lábios intocáveis, como fez aí um elogio ao presidente, um jornalista apoiador. Logo depois, autoridades ucranianas relataram que bombardeios russos atingiram casas, lojas, bibliotecas e outros locais civis em torno de Chernihiv. É Chernihiv que pronuncia, não é isso, pessoal? E nos arredores de Kiev. As tropas russas também intensificaram seus ataques ao redor da cidade oriental de Izium e da região leste de Donetsk, depois de redistribuir, unidades de outras áreas, disse o laudo ucraniano. Como eu falei anteriormente, não é de interesse nem do governo Biden, nem do governo russo, nem do governo chinês, e principalmente, mesmo sendo usado ali como bucha de canhão, mesmo sendo usado ali como testa de ferro, não é nem de interesse do Volodymyr Zelensky que esse rumor de guerra acabe. Porque isso está favorecendo, em primeiro lugar, o projeto de arquitetura aí da fase 2 do Grande Reset, ajudando a remoldar a economia, só que de um jeito extremamente maquiavélico que vai minar a soberania dos países. E na burrice, né, não é nada interessante, não é interessante que isso acabe, principalmente para o Volodymyr Zelensky, porque essa guerra está aumentando a sua popularidade, pois ele se tornou um símbolo de resistência, um herói do povo, e seu populismo está em alta. Vamos ver outra coisinha aqui? Olha só que interessante. Ataques russos a Kiev e Chernihiv colocam em dúvida as negociações de paz. Isso me faz lembrar algo que é profetizado ali na Bíblia pelo profeta Daniel. Calma, isso aqui não é um vídeo religioso, não, só estou citando, tá bom? Onde fala ali da falsa paz, onde fala ali que um acordo de paz será quebrado por aquele que, escatologicamente falando, é de consenso dizer que é o anti-Messias. Há também uma outra profecia que diz, olha, quando vocês ouvirem falar de paz, se preparem para a repentina destruição. É bem interessante isso quando a gente começa a contextualizar, né? Talvez essa coisa de negociação, de paz, vamos assinar um acordo de paz, vamos minimizar aqui as tensões, e depois as tensões voltam do nada, seja apenas uma maneira de criar desconfiança em uma estabilidade
geopolítica. Em um lugar sem estabilidade, que confiança você tem para continuar investindo? Imagine isso como um relacionamento. Imagine que você está conhecendo uma moça, que você está conhecendo um rapaz, e essa pessoa e você fala, olha, eu quero namorar sério com você, quero ter um relacionamento mais sério com você. E essa moça ou esse rapaz fala, não, tudo bem, eu estou disposto também a ter um relacionamento sério com você. Só que a todo momento essa pessoa, ela dá vestígios de que ela não está investindo somente em você, demonstrando que um relacionamento com essa pessoa não será nada estável, não será de confiança. Então você fica com medo de continuar investindo as suas fichas nessa relação, de continuar investindo sentimentos. Não sei se eu me fiz claro, não sei se vocês conseguiram me compreender. O resumo da ópera é o seguinte: vamos continuar mantendo esse clima de guerra, esse clima de acaba ou não acaba, porque isso também ajuda a bagunçar a economia global e a estabilidade geopolítica. Um trecho da matéria. As negociações de paz em Istambul pareciam estar mostrando resultados quando a Rússia anunciou na terça-feira que reduziria as operações militares no norte da Ucrânia. Essas esperanças foram frustradas na quarta-feira, quando, segundo o The New York Times, autoridades ucranianas locais relataram que as forças russas lançaram novos ataques. As autoridades ucranianas estão mentindo? Não. Muito provavelmente não. Só que o que poderia impedir que as autoridades ucranianas pudessem mentir em relação a isso? E o que nos garante que toda essa instabilidade, é claro que também a Rússia pode falar que nós não vamos atacar e atacar, a Rússia também pode mentir. Não tem santo nesse jogo. Mas a verdade, meus amigos, é que tudo isso aí... Meu Deus do céu, as pessoas... Gente, eu tenho que repetir a mesma coisa, as pessoas não percebem o que está acontecendo. Tudo isso aí balança o preço de tudo que você está vendo no mundo. Tudo isso balança o mercado. Tudo isso gera desconfiança, gera instabilidade. Promove ainda mais a crise das commodities. Essa alta e baixa constante do dólar. Enfim, gera uma enorme insegurança internacional. Vamos para o próximo nível, talvez vocês entendam agora. Estados Unidos lutam contra a Rússia até o último ucraniano, diz veterano diplomata dos Estados Unidos. Essa matéria foi publicada em 24 de março de 2022. Na Ucrânia, o governo de Vossa Desgracença Joe Biden está lutando contra a Rússia até o último ucraniano, segundo o diplomata. O que isso quer dizer? Já viu aquela expressão, para usar uma expressão bem adequada aqui para a gente não ser punido pela plataforma, já viu aquela expressão de usufruir da outra parte dos outros? Usufruir com aquilo dos outros. Já viu essa expressão? Então, é uma prática muito comum dos Estados Unidos. Quando eles têm um interesse em determinada área, principalmente esses governos democratas, né? Bush, Obama e agora Vossa Desgracença Joe Biden, eles criam uma estabilidade, criam um motivo para que haja guerra em um determinado local e eles usam ali o exército local, não visando o bem daquela população, não visando o bem daquelas pessoas, mas visando seus próprios interesses. Aí entra o armamento, entra o investimento e por aí vai. Assim sendo, volto a dizer, o principal interessado que isso não acabe é o próprio Joe Biden, que tem tomado posturas, como venho falando aqui constantemente, completamente kamikazes para a economia norte-americana e, consequentemente, para o restante do mundo que possui suas economias atreladas ao dólar. Volto a repetir, estamos na fase 2 do Grande Reset. Trecho da matéria. Chas Furman, um diplomata aposentado dos Estados Unidos, analisa a invasão da Ucrânia pela Rússia, o papel dos Estados Unidos e as consequências geopolíticas. Vale ressaltar aqui uma coisa que eu falei em vídeos anteriores, que existe uma diferença muito grande entre relacionamentos
ou relações internacionais, tá? A maioria das pessoas que você vê falando sobre isso aqui na internet falam sobre relações internacionais e acham que estão falando de geopolítica. Mas, em resumo, geopolítica se trata mais das consequências de cada ação, de cada potência, de cada país. É disso que se trata a geopolítica. Qual a consequência da invasão da Rússia ali na Ucrânia? Qual a consequência de uma declaração do presidente Joe Biden em relação à Rússia? Qual a consequência que isso vai gerar no cenário mundial, principalmente em termos econômicos e bélicos? Chas Freeman, diplomata e funcionário público veterano dos Estados Unidos que atuou em muitos cargos de alto escalão, inclusive como secretário adjunto da Defesa para Assuntos de Segurança Internacional, embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita, diretor de assuntos chineses no Departamento de Estado dos Estados Unidos e como principal intérprete dos Estados Unidos durante a presidência, a visita histórica de Nixon à China em 1972. Ou seja, quem está falando isso aí, de que os Estados Unidos não está interessado que esse conflito acabe, dentro da gestão de Joe Biden, é alguém que entende bem do assunto, não é qualquer pessoa, não é qualquer comedor de feijão. Vamos adiantar para o vídeo não ficar longo, tem mais coisa para mostrar para vocês. Olha aqui, olha isso aqui que delícia, pessoal. Pressão de Trump por sujeira russa em Biden é a mais recente dor de cabeça do Partido Republicano. E o que isso quer dizer? O Trump, ele fez uma denúncia muito séria, e não é de hoje que ele vem falando isso, que o Biden, ele anda de conluio com a Rússia e com a China há bastante tempo. E há especulações, né, de que a Rússia e até mesmo a própria China trabalharam para colocar o Biden no poder. E que quem financia tudo isso aí é aquele carinha chamado Jorginho. Então, ele está por trás aí, inclusive, também. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber que foi ele que praticamente colocou Obama no poder durante ali aqueles mandatos, melhor dizendo. Então, existe sim, meus amigos, um projeto para deteriorar a economia mundial. E olha essa denúncia que foi feita pelo Trump, que a mídia está colocando aí, está tratando o Trump, lá nos Estados Unidos a mídia está tratando o Trump como apenas um teórico da conspiração ou um difamador da família Biden. Sendo que também já foi confirmado aí por A mais B que o filho de Joe Biden está diretamente envolvido com laboratórios de produção de armas químicas e biológicas em território ucraniano. Antes de mostrar isso pra vocês, eu não tô querendo dizer que o Trump é santo. O que eu tô querendo dizer é que ele tá falando sobre o Biden há bastante tempo e muita coisa tá se concretizando e tá se demonstrando verdade agora. Olha isso aqui, ó. Trump, em entrevista publicada na terça-feira com o Just the News, levantou uma alegação não comprovada de que Hunter Biden recebeu um pagamento de 3,5 milhões de dólares da ex-esposa de um prefeito de Moscou. Vale lembrar também que foi alegado, que não foi comprovado, né, o envolvimento do filho de Biden com os laboratórios presentes na Ucrânia. E depois a verdade apareceu. Pois é. Recebeu mais de 3 milhões de dólares da esposa do Olha, não vou falar não. Vamos continuar aqui. O Trump disse o seguinte, abro aspas: acho que Putin saberia a resposta disso. Acho que ele deveria liberar a informação. Acho que devemos saber essa resposta, fecho aspas aí para o ex-presidente Donald Trump. A equipe jurídica de Hunter Biden, anteriormente, chamou a alegação de que ele recebeu 3,5 milhões de dólares falsa. Será mesmo? Não vou nem comentar muito isso pra gente adiantar. Agora, tem algo aqui interessante que eu não posso deixar de mostrar pra vocês, que é só pra encerrar o vídeo pra gente chegar a uma reflexão de que a guerra dá muito lucro, meus amigos. E também serve como arma geopolítica para se quebrar uma ordem estabelecida e assim
reerguer uma nova ordem com muito mais controle, seguindo determinados interesses. Dá uma olhada nisso aqui. Os comentários mais recentes de Trump remetem aos seus esforços que antecederam as eleições de 2020 para pintar a família Biden como corrupta, elevando os negócios de Hunter Biden tinha com a Ucrânia. O ex-presidente sofreu impeachment pela primeira vez no final de 2019. Na verdade, sofreu um processo, né? Depois que ele pareceu alavancar a assistência de segurança para a Ucrânia em troca de uma investigação sobre os laços comerciais da família Biden com o país. Ou seja, o Trump já estava cantando essa pedra há muito tempo, mas diziam que ele só estava fazendo jogo político. Claro que ele também estava fazendo jogo político, mas apresentou uma verdade aí, ou uma possível evidência, que seja o motivo de toda essa tensão bélica que nós estamos vivendo hoje. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Os Estados Unidos e Israel foram os únicos votos contra as resoluções da ONU que se opõem à corrida armamentista espacial, ao Oriente Médio nuclear e ao embargo de Cuba. Essa matéria é de novembro de 2019. Os Estados Unidos e Israel foram os únicos países que votaram contra os projetos da resolução da Assembleia Geral da ONU, pedindo um Oriente Médio livre de armas nucleares, medidas para impedir uma corrida armamentista no espaço sideral e o fim do bloqueio de Cuba. Eu vou falar mais o quê? Eu acho que a resposta está aí. Vou falar mais do mesmo até que muitas pessoas consigam me entender. A primeira fase do Grande Reset foi a pandemia. Basta ler o livro de Klaus Schwab e as declarações do Fórum Econômico Mundial. Com a aprovação do Príncipe Charles e de Antônio Guterres, alegando que a pandemia era uma ótima oportunidade para começar o reinício do capitalismo. A guerra é a segunda fase do Grande Reset. Nós acabamos de sair da pandemia, estamos saindo de uma pandemia, né? Segundo os órgãos oficiais, que já criou uma grande instabilidade e falta de segurança econômica, quebrou muitas empresas, faliu muitos países, muitas economias. E quando a gente começa a sentir uma esperancinha de que as coisas possam dar uma amenizada, nem melhorar, mas dar uma amenizada, aí começa-se uma guerra, justamente na gestão de Joe Biden, que, coincidentemente, o filho possui ali laboratórios, relacionamento com laboratórios de produção de armas químicas e biológicas dentro da Ucrânia, que, coincidentemente, recebeu ali, segundo a alegação de Donald Trump, mais de 3 milhões de dólares de uma esposa de um ex-prefeito. E estamos caminhando para a destruição da economia, e uma grande fome está se aproximando por conta da terrível crise alimentar que se aproxima, ou seja, será a fase 3 do Grande Reset para destruir e remodelar de vez a economia mundial e assim se criar um Estado único, tecnocrático e, enfim, estabelecer uma espécie de país global. Fica a critério de cada um aí. A você que está me assistindo pelo Facebook, marca os amigos nos comentários e compartilha para ajudar. E você que está me assistindo aqui pelo YouTube, veja o vídeo que eu postei hoje falando sobre a teoria da conspiração envolvendo ali Will Smith e Chris Rock, juntamente com a Pfizer, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição para você conferir. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo encontro. Fiquem com Deus. Shalom.